Eu vou te mostrar como é que a gente pode cuidar da pele sem muito trabalho, para meninas e meninos. Eu estou falando isso porque tem muita gente que morre de medo de procedimentos estéticos, acha que vão entrar na faca, no corte, vai ter que tomar ponto, nada disso. A tecnologia está aí para facilitar as coisas e tem novidade que acontece todo mês. Imagina que coisa boa, sair do consultório sem que ninguém perceba que você passou por um tratamento de beleza. Como assim? Né? Porque são efeitos que aparecem ao longo do tempo e são mais profundos, não ficam marcas, né? São os tempos modernos, meu filho e minha filha. Dá uma olhadinha nessas novidades, Rodô. Os novos tratamentos com resultado lifting, levantamento em inglês, prometem simplificar a vida de quem busca rejuvenescimento e praticidade. A coqueluche dos consultórios agora atende pelo nome de ultrassom microfocado, usado para combater a flacidez no rosto e pescoço. O pulo do gato é que o aparelho consegue atravessar a camada superficial da pele e chegar onde mais interessa, no músculo. Aí, os disparos estimulam a produção de colágeno, melhorando a firmeza da pele e dando um aspecto mais jovem. O colágeno, na verdade, são fibras que fazem a sustentação da pele. Com o tempo e com as exposições solares prolongadas, nós vamos perdendo esse colágeno, ele vai ficando mais molenga e nós queremos, para rejuvenescimento, produzir novo colágeno. O ultrassom microfocado tem essa capacidade de atravessar a derme, produzir colágeno novo, que pode levar até 3 meses, mas o ultrassom também chega na musculatura superficial, o que conjuntamente vai dar um efeito lifting clínico no rosto e no pescoço. O médico diz que o procedimento é indicado para flacidez leve e média e que tudo se resolve numa sessão de 1 hora. O diferencial dessas tecnologias é que, através do ultrassom microfocado, você não precisa sair das suas atividades sociais nem de trabalho, você volta, depois de 1 hora do tratamento, a trabalhar ou ter contato socialmente de uma maneira bastante tranquila. Já os lasers antigos e os peelings químicos deixavam a pele aparentemente vermelha, como se fosse uma queimadura superficial. A Sueli já recorreu a mais de um procedimento e não se arrepende. O mais recente foi o lifting sem cortes, o ultrassom microfocado. E ela está feliz da vida com o resultado. Eu gosto de procedimentos que deixam a pessoa natural, como esse. Você sai, você faz o procedimento, o pós-procedimento ele é muito tranquilo e o resultado dele é muito natural. Não tem aquele risco de você ficar muito esticada, ele age naturalmente. O resultado é fantástico. Eu amei. E aí a gente fez uma pesquisa no mercado para saber quais são os preços. Que você olha de tudo isso e você fala, bom, e aí, né? E no Larjan, né? Vai estragar a brincadeira agora. Os preços combinam com a tecnologia que está avançando. Um ultrassom microfocado deve ser feito uma vez por ano só. E a média de preço no mercado, né, onde tem esse laser, é de 5 a 7 mil reais. O preenchimento de 2.200 reais por aplicação, em média. O laser de clareamento, R$ 1.500 por aplicação. Lembrando que, independente da idade, do tipo de tratamento que você faça, você use sempre o velho e bom protetor solar. E grávidas ou mulheres que estão amamentando não devem fazer esse tipo de procedimento. E para falar sobre isso e responder milhões de dúvidas que tem a respeito da belezura, Dr. Otávio Macedo, veio de São Paulo. Ai, tudo bom? Meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Muito prazer obrigada estar aqui nessa casa eu. maravilhosa. Muito obrigada eu. Toda vez que eu encontro o Otávio, ele tem uma novidade, ele tem um laser novo, ele tem uma coisa legal, conversa né? diferente. Eu não tenho tempo de fazer tudo aquilo que eu gostaria de... Aqui, Otávio, por favor. Aqui, meu Obrigado. amor. Eu não tenho tempo de fazer tudo aquilo que realmente eu gostaria de fazer. Mas, menino, não para de chegar novidade, não? É incrível, nesses últimos 30 anos que nós trabalhamos com cosmiatria, lembro bem que naquela época só tínhamos o ácido retinóico e filtro solar. E esses últimos 10 anos, o advento dos aparelhos de lasers, radiofrequência, revolucionaram essa área tão fascinante que é a cosmiatria, a dermatologia estética. E como é que vocês fazem, por exemplo, para vocês todos dermatologistas, para ficarem informados a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo? Eu sei que você já morou
em Paris, já morou aí nos Estados Unidos, enfim, fez as suas especializações e tem contatos. Mas como é que faz normalmente? Na verdade, é estudar, né? Nós temos que nos informar constantemente. Os estudos científicos provando esses resultados estão cada vez mais rápidos e a tecnologia, nós sempre entramos em contato em congressos. O Congresso americano e o Congresso europeu são a grande referência na nossa área de cosmiatria. Então, eu diria que é estudar, realmente se atualizar, não é? Para conseguirmos pôr em práticas essas tecnologias. O que é que te deixa bonito desse jeito assim? Porque eu posso contar a tua idade? Claro. Mulher não gosta, mas ele pode contar, ele se cuida, ele tem 58 anos, eu quero falar isso porque os meninos que estão em casa aí com 58 anos, né? Igual a gente viu o nosso, você viu o nosso entrevistado? Incrível o depoimento. Realmente os homens estão procurando muito essa ajuda. Então, eu acho que não custa nada você ficar mais bonito para você mesmo, nem que não seja a tua mulher e tudo, né? Com certeza. E você que cuida de você ou você tem verdade, alguém que fala assim? Eu tenho uma equipe muito incrível, sem eles eu não seria nada, a minha equipe em São Paulo, São José dos Campos. E, na verdade, eu tenho hábitos muito simples, na verdade, proteção solar diária. Uso ácido retinóico há mais de 30 anos, desde que eu conheci essa maravilha que é, para mim, o melhor anti-rugas que existe, é o ácido retinóico. E faço poucos procedimentos. Eu sou da teoria de que menos é mais. Eu não gosto de um rosto congelado, excessos de preenchedores. Então, eu faço os procedimentos minimamente invasivos. Por exemplo, ultrassom microfocado. Faço um pouco de toxina, mas não no rosto todo. E tenho uma disciplina com os produtos que utilizo diariamente. Eu acredito que esses procedimentos vão retardar a necessidade de uma cirurgia plástica tradicional. E eu costumo dizer assim aos meus pacientes, faça o que eu mando, porque realmente eu faço. Então, o que eu acredito em tecnologia, eu também me submeto com moderação. Nós vimos aí aparelhos atuando no rejuvenescimento, né? E os cremes que também estão, você está falando em novas tecnologias, estão mais sofisticados, usando agora a nanotecnologia. E pelo jeito o ácido retinóico entrou nessa... A novidade é essa, é isso? Na verdade, a forma de penetração dos produtos através da nanotecnologia se tornou mais eficiente. Então, princípios ativos como o retinol, a vitamina C, conseguem ir mais profundamente do que se ia anos atrás. Nanotecnologia significa o quê? Que as moléculas ficaram muito menores muito e microscópicas, conseguem penetrar entre as células, atingindo até a derme superficial. Não consegue ir muito profundamente. O único produto que eu digo que vai até a derme, comprovado cientificamente com estudos histopatológicos, é o ácido retinóico e a família toda dos ácidos, da família dos retinóides. Nós temos o adapaleno, a isotretinoína, o retinóico e o tazaroteno. Só que são medicações que precisam de uma certa orientação, porque os ácidos, quando mal utilizados, podem eventualmente causar uma sensibilidade exagerada ao sol. Então, a dupla ácidos à noite e filtro solar e sol de manhã moderação. Não dá certo. Quer dizer, por isso que tem que procurar um bom profissional, né? E esse novo processo de preenchimento com o ácido hialurônico, porque antigamente também ficavam marcas, aparecia, tem mulheres que fizeram isso e homens também. Ficaram marcados, tem novidade nisso? Tem novidade. O ácido hialurônico é a substância mais natural que nós temos, porque faz parte da nossa composição cutânea, e conseguiram uma tecnologia avançada de fazer um ácido hialurônico inteligente, digamos assim, e com uma facilidade de aplicação. Hoje em dia você tem uma fluidez do produto que você consegue moldar, como se mostrou ali naquele rosto, e nós conseguimos reposicionar volumes. Porque quando vamos envelhecendo, não são só as marcas, o sulco nasogeniano intensos, mas nós vamos perdendo massa magra. Se você vê uma pessoinha de idade, é aquele rostinho magro, vincado. Então nós reposicionamos o volume sem exagero. E esse produto, ele é reabsorvido pela pele? Graças a Deus. Quer dizer, não fica que você... de repente mudou e você fala, não gostei, aquilo vai desaparecer. Vai desaparecer. E vai fazer direito depois. Exatamente. Procurar bons profissionais, que eu Com acho certeza, que é sempre médico que tem que fazer essas aplicações dos preenchedores, assim como a toxina botulínica, que é um grande clássico na dermatologia. O famoso Botox, que revolucionou os tratamentos estéticos. Hoje em dia,
eu não conseguiria tratar um rosto sem a associação da toxina e os preenchedores. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas tem algumas perguntas que a gente saiu na rua e eu acho que tem uma delas aí que eu quero fazer. Como é que acho que a primeira pergunta é a respeito de pé de galinha, a pergunta é da Tânia. Fala, Tânia. Como me prevenir dos pés de galinha no futuro? Como prevenir pés de galinha? Na verdade, você tem uma constituição genética para ter mais ou menos. Os pés de galinha dependem da nossa movimentação dessa musculatura. Pessoas que têm olho claro se defendem mais da luz, então elas vão ter mais precocemente essas linhas perioculares. Primeiro lugar, hidratar muito bem essa área. É uma região que quase nós não temos muitas glândulas sebáceas, diferente do restante do rosto. Então, creme específico para contorno, filtro solar e preventivamente, eu acredito na toxina botulínica, não só que ela vai lhe dar um resultado imediato de alisamento, mas preventivamente. Então, às vezes, pacientes jovens... Quer dizer, a partir de que idade? Tem gente que fala assim, tem 25 anos e vou aplicar a botulínica porque eu não quero vir a ter. Sim. Faz sentido isso? Olha, eu acho que o bom senso e a moderação é o que norteia a nossa profissão. Logicamente, pessoas que precisam da sua aparência, algumas modelos, atrizes, elas precisam estar com essa aparência em ordem mais precocemente. Eu sempre digo ao paciente, faça no momento em que você se olha para o espelho e você se incomoda. Então não existe uma idade, 25, 35, 40 ou 50 anos. Eu tenho pacientes de 70 anos que nunca o fizeram e estão muito bem com a sua parte psíquica e a sua aparência. Quer dizer, mas prevenir no sentido de falar assim, a minha família, todo mundo tem aquelas rugas aqui, porque tem gente que tem geneticamente aquela expressão mais vincada. Se fizer a aplicação da botulínica, da toxina botulínica antes, vai evitar de formar os vincos. Exatamente. Porque depois que formou, você pode estacionar. Exatamente. Mas você não pode retroagir. Exatamente, isso faz sentido. Como a musculatura é muito forte, você fala ou mais, ou sorri, ou se gesticula, essas rugas podem aparecer, nós chamamos de rugas dinâmicas. Obviamente, se você inicia as aplicações da toxina, você vai prevenir. Vai prevenir antes de sulcar. Antes de sulcar, porque aquela pele sulcada, ela vai precisar ou de lasers profundos ou de preenchedores, que uma dificuldade maior de quem começou a prevenção dessas rugas com a toxina mais cedo. E vale também o protetor solar. E tem uma perguntinha agora da Maria Conceição, quer saber do tratamento da pele do pescoço, que eu acho que é um pescoço esse negócio de tratar de pescoço. Tem um americano que escreveu um livro maravilhoso, escrito "O meu pescoço é um horror". E porque muitas vezes você trata o rosto, pescoço e mãos, acho que revelam muito se a pessoa está se cuidando e a sua própria idade. O pescoço realmente começa a envelhecer e ficar flácido. Deixa ela fazer a pergunta, fala ela. Peraí, deixa a Maria Conceição falar. Fala. Queria saber se só com tratamento resolve a flacidez do pescoço ou tem que fazer uma cirurgia plástica. Ih, rapaz, é mais profundo ainda. Uma boa pergunta. Depende do grau dessa flacidez. Se a flacidez é muito intensa, obviamente a cirurgia tem o seu local. Mas de flacidez média a moderada, a partir de 40, 45 anos, você consegue, com esse aparelho que é o ultrassom microfocado, que é a grande tecnologia do momento, você atinge a musculatura superficial, o que nenhum aparelho até então conseguiu, porque nós conseguimos chegar até a derme. Nós temos epiderme, a superfície, a derme no meio e o músculo no final. Então esse ultrassom realmente consegue fazendo microferimentos no músculo, que vai fazer a retração dando o efeito lifting. É a primeira tecnologia que os americanos fizeram e que puderam propor a palavra lifting. Até então, estimulava-se colágeno somente. E fica marcada a pele por fora quando usa esse tipo de laser? Eu sei que tem alguns que são propositalmente, você vai e provoca uma esfoliação e tal, que se sai vermelho e tal, para refazer aquela pele. Exatamente. E essa do pescoço, esse que você está sugerindo? É a grande tecnologia de conseguir chegar até o músculo sem queimar a primeira camada da pele.
Então, a evolução não aparece, então. não aparece. Você sai com o rosto nem vermelho, às vezes com certo sinal um pouco dolorido, e se a pele é muito fininha, um pouco de hematoma. Mas você pode voltar às suas atividades profissionais e sociais. É incrível como se chegou, é o sonho de consumo de todo dermatologista que trabalha há 30 anos na cosmiatria, conseguir estimular estruturas mais profundas sem queimar a pele. Então, isso realmente... O problema sempre era esse, né? Quando nos tratamentos anteriores é que você fazia um tratamento com os lasers que tinham na época, e quando você saía, todo mundo olhava e falava, nossa, o que aconteceu? Está inchado, está escamando tudo, né? Inclusive, a pergunta agora é da Ana Soares. Fala, Ana. Quem tem pele ressecada pode fazer tratamento com ácido? Uma excelente pergunta. A pele ressecada, ela está desidratada ou pela idade ou alterações hormonais, ou uma pele que não usa hidratante. Existem sim ácidos que podem ser utilizados em peles sensíveis à base, por exemplo, de adapaleno. Então, é uma questão de você ir testando com esse paciente que tipo e que concentração você consegue utilizar. Então, não é inadequado também utilizar ácidos na pele sensível, e tem cosméticos à base de retinol, que não chega a ser o ácido, mas intracelularmente ele vai se transformar no ácido retinóico. Que passa a noite, todas as noites, e é um tratamento de longo prazo. Longo prazo, de manhã retira e passa a proteção solar. Eu sempre digo que um tubinho de ácido retinóico tem um valor tão tranquilo se nós compararmos com cremes muito caros. A minha luta realmente é sempre propor produtos que você consiga ter acesso, todas as pessoas, e que não precisam ser cremes muito sofisticados. Hoje em dia você vai comprar, quem anda aí atrás de produto novo, ou velho, você vai comprar um produto que diz que tem nanotecnologia, às vezes você paga não, mas tentam te cobrar R$1.000 por um potinho de 50 gramas. Caramba! Que não há quem aguente, que está na fórmula o tal do ácido retinóico. Então, se fizer um tratamento indicado pelo médico, né, pelo dermatologista, a quantidade certa, é esse milagre. Você não precisa pagar aquele absurdo. Exatamente. Ou às vezes a paciente volta do exterior, eu digo, importando um produto caro, e às vezes vem uma acne cosmética, porque você tampa os poros, dependendo da pele, principalmente no Brasil, que são muito oleosas, e você adquire uma acne cosmética, tampou os poros e inadequadamente vai surgir. E é verdade, inclusive, que os cosméticos, por exemplo, de países muito frios, né? Como toda a região norte, Europa, Estados Unidos, a tecnologia desses cosméticos são feitos para peles mais secas por conta do próprio clima, que acaba ressecando a pele. Então tem mais oleosidade do que a recomendada para as mulheres brasileiras que vivem num país tropical, mais úmido, com a pele mais... Por isso que tampa os poros, Exatamente. Não é? Então temos que optar no Brasil, com as pessoas com mais pele oleosa, produtos que sejam mais líquidos, em gel fluido, ou sérums, ou loções. Quem tem a pele mais realmente madura ou ressecada, sim, partir para os cremes. Então tem que tomar muito cuidado na escolha do produto adequado para o tipo de pele de cada indivíduo. Agora a pergunta é da Janete, sobre as famosas rugas. Como eu vou à praia todos os dias, eu gostaria de saber, como eu já tenho muita ruga de sol, se é possível retirá-las com algum tratamento. Com certeza, tudo isso que nós estamos falando até então. Hidratação correta, essas rugas podem ser tratadas com os preenchedores de ácido hialurônico e a toxina. E se existe um espessamento, algumas manchas ou lesões até pré-cancerosas, nós podemos tratar com lasers específicos que vão conseguir... Só naquela região? Ou trata-se como uma região toda, o rosto, o colo e o pescoço. E clareia bem, né? Além de clarear, nós prevenimos o câncer cutâneo, porque existem algumas lesões chamadas queratoses actínicas, são aquelas manchinhas vermelhas com um pouquinho de casquinha, nessas áreas que nós tomamos sol a vida inteira erradamente, que são precursoras do câncer de pele não melanoma. Então essas lesões podem ser tratadas com o laser de comprimento Thulium, vai clarear, vai estimular um pouco o rejuvenescimento, mas trata uma patologia que hoje em dia é bastante alta em incidência. Olha, a gente tem assunto que não acaba mais, mas eu acho que o importante é você se cuidar. E agora ele me trouxe uma novidade aqui, que é uma máquina, que eu vou mostrar a foto aí, de combater o suor excessivo. Que novidade é essa? Só chega no Brasil no segundo semestre, né? Exatamente. O que acontece? Porque
Tem tratamentos ou operação, Sim. né? Ou com ácido botulínico, né? Que também, isso a gente já conhecia. O que faz essa máquina? Na verdade, vai tratar a hiperidrose, que é o excesso de transpiração excessiva em pessoas muito ansiosas ou às vezes na mão, as mãos, nas axilas, nas plantas do couro cabeludo. Essa hiperidrose é a essencial, não é a secundária, que pode ser causada por obesidade, diabetes ou hipertiroidismo. Então, se trata a hiperidrose essencial. Essa tecnologia que vai chegar no fim do ano no Brasil é através de correntes eletromagnéticas ou micro-ondas. A novidade seria conseguir atingir também as glândulas sudoríparas que estão numa camada profunda. Este calor vai destruí-las, elas não se regeneram e você para de suar. É utilizado nas axilas, foram feitos os estudos. E com a vantagem de você não queimar a pele. Existe uma ponteira de hidrocerâmica que resfria. Então você consegue também chegar a profundidades sem agressão na primeira camada. Ela está sendo usada onde? Nos Estados Unidos teve aprovação do Deixa eu ver órgão. a máquina. Ah lá, ó, aquela é a ponteira, é isso? Isso é exatamente aplicado com uma ponteira gelada e através do calor destruindo as glândulas e a necessidade de injeções de anestésico. Você faz uma anestesia local, porque dói um pouco. Numa sessão de 45 minutos, os estudos mostraram resultados de eliminação das glândulas sudoríparas. Para de transpirar sem ter que fazer aquela operação. E nem utilizar a toxina, aplicando a toxina repetidamente. Eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho isso, que você me trouxe, eu não sei o que eu faço com isso. O que é isso? Na verdade, é só para demonstrar que a agulha que se usa para preenchedores, ela é muito fininha. Então, pessoas às vezes que têm medo ou acham que vai doer demais. Não dói não, gente. Não dói não. E só para mostrar a textura, você vê que esse líquido é um gel. É uma gelatina. É grosso, não igual aquele que era... Nossa, não passava numa agulha dessa de jeito nenhum. Essa é a novidade do ácido hialurônico inteligente. E uma outra novidade que já vem com anestésico próprio. Então, o procedimento se torna cada vez mais indolor. Existem concentrações assim maior para volumes que você pede, especificamente fininhas para lábios e cicatrizes de acne e uma intermediária para o sulco nasogeniano. Olha, recomendo aqui, né, para quem não é de São Paulo, para quem não conhece o Dr. Otávio, que leia um pouco das coisas que ele já colocou no papel, que está aí nas livrarias, A Ciência da Beleza. Esse foi o primeiro Como filho. manter a saúde e a juventude da sua pele, Dr. Otávio Macedo. Acne tem cura, que é dele e da doutora Lídia Preston. E A Construção da Beleza, tudo o que você puder fazer para obter e conservar a juventude da pele sem cirurgias. Então tá aí indicações, ideias e orientação. Adorei te receber aqui. E aí você me espera no intervalo, não some não. Com certeza. Eu não falei com você ainda. Eu te aguardo com muito prazer. Muito obrigado. Quero depois fofocar. Com certeza. E ele, olha, não toma sol, vem para o Rio de Janeiro todo final de semana, passa um protetor solar total, faça a mesma coisa, né? Porque, ó, pitel, o rapaz aqui. Até já, obrigado. Obrigada, Otávio.